E a origem desses ataques, que associam Lula à gastança, que associam Lula a Dilma, é uma fala do Henrique Meirelles. Nesse mês. Aliás, no mês passado, em novembro. E eu separei essa notícia para ler para vocês aqui. Ó. Eu falei no começo dessa live do valor econômico. E eu vou ler agora para vocês de novo. Obrigado ao Ricardo Abad, está aqui nos acompanhando. Enquanto o Bozo dava trilhões para os bancos terem recordes de lucro, deixando 30 milhões de pessoas na fome, 700 mil, essa folha de São Paulo, na verdade, não falava absolutamente nada. É esse tipo de coisa que a gente tem que lidar, gente. Então, ó, tem essa notícia aqui do valor econômico, eu vou deixar grandona na tela para vocês lerem comigo. Meirelles afirma que nunca disse que Lula dilmou e defende espaço fiscal com corte de despesas. Mentira! Ele foi num evento do BTG e falou que o Lula dilmou. E aí ele tenta justificar o injustificável. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que é preciso abrir espaço no orçamento de 2023 para despesas sociais, mas defendeu que o debate precisa incluir a discussão sobre corte de gastos à frente. No Lead Brasil Conference em Nova York, que é um evento do Dória, Meirelles afirmou que o orçamento de 2023 não reflete a realidade e por isso deve ser ajustado. Ele disse ainda que a projeção para a inflação, por exemplo, está superestimada, o que tem impacto sobre as previsões de receita. Além disso, na avaliação de Meirelles, também falta espaço para as despesas importantes, como a continuidade do auxílio de R$ 600. Obviamente que é impraticável que o novo governo baixe esse valor. E aí ele diz aqui, waiver, a licença fiscal é necessário, mas é preciso que a licença para gastos tenha um limite, afirmou o ex-ministro. Além disso, é importante que sejam discutidas quais as medidas de ajuste que serão tomadas à frente. Há espaço grande para corte. Ele citou, por exemplo, a importância da realização de uma reforma administrativa, mesmo que ela seja chamada de outra forma para evitar resistências políticas. Nunca disse que Lula dilmou. Meirelles afirmou ainda que nunca usou a expressão Lula dilmou e por isso foi coisa de editor de jornal. O economista disse que durante sua fala no evento promovido pelo BTG Pactual na semana passada, discorreu sobre os dois caminhos que podem ser tomados pelo novo governo, considerando as duas linhas de pensamento que existem dentro da equipe. Segundo ele, o relato chegou à imprensa, considerou apenas um dos lados da história. Na semana passada, após declarações de Lula que repercutiram mal no mercado financeiro, participantes do evento do BTG relataram a jornalistas que Meirelles havia dito que havia mais chances do novo governo Lula ser semelhante ao da ex-presidenta Dilma Rousseff do que no primeiro mandato do Lula. Ou seja, ele falou que o Lula dilmou. Na ocasião, o ex-ministro disse ao Valor que a mensagem que quis passar não foi essa e que é preciso aguardar as próximas sinalizações de Lula. Esse aqui é um dos responsáveis pelos ataques, pela pressão que a imprensa corporativa está fazendo sobre o Lula. Então, é exatamente. E lembrando, o Valor Econômico é um veículo do Grupo Globo. O Globo fez isso num editorial. A Globo News tem abordado a questão econômica dessa forma. Então, é uma pressão conjunta. E um experiente colunista que eu elogiei aqui nas nossas lives, o Hélio Gaspari, ele também está junto nessa linha de ataques. Ele atacou o Mercadante e atacou o Haddad em uma coluna recente. Vamos ler aqui, eu vou dizer para vocês quem é o Hélio Gaspari, que eu elogiei nas últimas lives, porque ele de fato escreveu 2 colunas muito boas, mas a gente precisa aqui dizer o que é esse ataque que ele está fazendo aqui ao Haddad e o Mercadante. Um ataque diferente dos editoriais dos jornalões, é um ataque baseado em fatos. Isso aqui aconteceu, que ele está narrando. Mas ele exagera para que não se faça políticas do ponto de vista educacional. E aí ele escreve o seguinte: a dupla Haddad Mercadante e o FIES. O crédito para estudantes fez fortunas e calotes. A década de governos petistas produziu políticas públicas exemplares e desastres. Na educação conseguiu as duas coisas. No primeiro mandato de Lula, o ministro Tarso Genro, com a colaboração de Fernando Haddad, fez o ProUni. Parecia mágica. As faculdades privadas recebiam isenções tributárias e argumentavam que ofereciam bolsas de estudo em contrapartida. Era meia verdade, pois essas bolsas, quando existiam, eram distribuídas para amigos ou amigos dos amigos. Isso aqui é um absurdo. O ProUni vinculou
às bolsas à renda familiar do estudante e ao seu desempenho no Enem. Sem qualquer despesa, abriram-se as portas do ensino superior privado para jovens do andar de baixo. Ia tudo bem quando o ministro da Educação, Fernando Haddad, de 2005 a 2012, resolveu ressuscitar um programa de crédito público para estudantes de faculdades privadas, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Aos poucos, as regras de crédito foram mudadas, não havia exigência de desempenho e afrouxaram-se as regras da finança. O resultado foi uma explosão de bolsistas do FIES. Em 2012, quando Haddad era o futuro ministro da Fazenda, foi substituído no MEC por Aloysio Mercadante, o futuro presidente do BNDES. Em 2 anos, os bolsistas passaram de 224,8 mil para 1,14 milhão em 2014, uma expansão de mais de 400%. Conglomerados privados do setor educacional prosperaram, isso é verdade. A Croton, com 130 unidades em 19 estados, em mais de 1 milhão de alunos, lucrou 517 milhões em 2013, 155% a mais do que no ano anterior. Seu valor na bolsa chegou a 25 bilhões, tornando-se a maior do mundo no setor. Em dezembro de 2014, Haddad, então na Prefeitura de São Paulo, dizia: o Brasil é reconhecido por ter um dos maiores grupos econômicos na educação e não adianta falar que é mérito do empresário, porque sem o pano de fundo institucional não tem quem prospere. O maior grupo econômico de educação do mundo é brasileiro, pudera naquele ano o FIES render ali 2 bilhões, cifra inédita até para a empreiteira Odebrecht. 3 meses antes do banco Morgan Stanley havia avisado que a inadimplência poderia levar a uma implosão do FIES. Não deu outra. De um lado, o governo viu-se obrigado a fechar a porta do cofre e, de outro, as astúcias do sucesso foram expostas. Em fevereiro de 2015, os repórteres José Roberto de Toledo, Paulo Saldanha e Rodrigo Burgarelli mastigaram o FIES. O Hélio tem essa tradição de ficar nomeando não veículo, mas os repórteres, né? Essa reportagem é do Estadão. Beijão, Veridiana. Obrigado por estar aqui nos acompanhando e vendo esses ataques aí da mídia covarde. Mas vamos lá para a gente poder acompanhar. Entre 2010 e 2014, o custo do programa passou de 1,1 bilhão para 13,4, desculpem, bilhões em valores corrigidos. As faculdades privadas estimulavam os alunos a solicitar o financiamento, mas transferindo para a viúva, que é o Estado, suas carteiras de inadimplência. Mas, se um estudante comprava a matrícula no balcão, às vezes tinha desconto. Para plantel da viúva, tarifa cheia. Pior, entre 2013 e 2012 e 2013, a taxa de evasão das faculdades privadas era de 28% e entre os bolsistas chegava a 88%. Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff admitiu que o governo errou ao passar para as faculdades privadas o controle de acesso ao FIES. O novo ministro da Educação, Cid Gomes, pôs alguma ordem na maluquice e passou a exigir uma nota mínima de 450 pontos no Enem. Também não podia receber financiamento quem tirasse 0 na redação. O mundo veio abaixo, exigir desempenho seria em limpeza étnica e outro magano da guilda das faculdades prenunciou uma catástrofe, pois o ministro não era do ramo, e levaram o governo a fazer uma cagada. Antes dos anos de Haddad Mercadante no MEC, o financiamento público dos estudantes ia mal das pernas. Depois ficou sem elas, o mercado acomodou-se, criando sistemas próprios, sempre confiador. O financiamento público tenta se reerguer. Em janeiro passado, o governo Bolsonaro, acompanhando uma promessa de Lula, concedeu uma anistia de até 92% no valor devido de estudantes financiados até o final de 2017. Cerca de 1 milhão de jovens tinham atrasos superiores a 90 dias no FIES. O espeto pode chegar a 6,6 bilhões. Os números, porque o Hélio Gaspari se baseia em matérias financistas, estão corretos. A questão é que ele não leva em conta que o Bolsonaro acabou com o CAPES, acabou com o CNPq, desmontou a educação pública, e o Hélio está atacando, antes do governo começar, algumas das políticas públicas que incluíram o jovem minimamente no mercado de trabalho. Nem parece que ele está falando de um país que tem 33 milhões de pessoas no mapa da fome. Nem o José Roberto de Toledo, que ele cita nessa matéria, fala mais no FIES nesses termos que o Hélio Gaspari resgata. E nem parece que é um país que teve as universidades desmontadas no meio de uma pandemia.
Esse ataque do Hélio, de todos os textos que eu li aqui, o Meirelles é o começo da comparação desonesta com a Dilma. Esse aqui é o pior ataque, porque ele é baseado em dados. E isso aqui é muito complicado de se rebater, gente, porque tem muita gente honesta que cai nessa ladainha. O Hélio Gaspar é um lavajatista. Quando ele elogia o Alexandre de Moraes, e quando ele supostamente faz uma crítica à Lava Jato, ele não faz como os veículos progressistas, defendendo a Constituição. Ele, na verdade, vem com aquele discurso do punitivismo. O Paulo Henrique Amorim, quando era vivo, ele fazia críticas muito ácidas ao Hélio Gaspari, mas ele estava muito correto em muitas das colocações. Embora o Hélio tenha sido um crítico do governo Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, cunhou o termo da privataria, que foi muito importante para jornalistas progressistas investigarem as privatizações no Brasil. Mas ele faz esse tipo de texto desonesto, já atacando as indicações do Lula. E lembrando sempre e querendo colocar alguma pecha, que sim, eu tenho críticas ao FIES e eu tenho críticas a esse ensino privado de baixa qualidade que, infelizmente, os governos do PT estimularam. Eu tenho críticas, como pessoa que fez uma faculdade privada e fez a USP, eu tendo a defender o modelo público de gestão, que é uma disputa, inclusive, que está acontecendo agora nesse momento. Provavelmente o Camilo Santana deve assumir o MEC, o que deve ser um caminho misto entre as duas coisas. Deve ser uma coisa bem parecida com o Haddad no MEC, bem parecida com o Cid Gomes também no MEC, de colocar também alguns critérios. Mas eu tendo a apoiar realmente que educação é investimento. Ah, mas a galera se endivida. É investimento. Tem que ter jovem na universidade, tem que ter jovem no ensino básico, tem que ter jovem em todos os setores. É muito necessário que isso aconteça. Então é por isso que eu estou pontuando todas essas colocações. Teve em outras coisas.